Para tanto, quero começar aqui falando sobre Provérbios capítulo 4. Este é o quarto capítulo de Provérbios. Ele nos ensina aqui sobre esse propósito da sabedoria e ele traz aqui vários ensinamentos sobre essa importância, o objetivo, né, da sabedoria, de buscar a vida mais sábia. Estamos hoje aqui durante esta semana buscando essa vida mais sábia. Veja. O sermão de Salomão, aqui da vida sábia, ele não é um sermão tão gostoso, no sentido de que muito fácil de se assimilar ou de se mastigar, porque ele chama a atenção da gente algumas vezes aqui, ao nos aconselhar. Mas se você não prestar atenção nesse tipo de sermão, ou no capítulo, nos capítulos que estamos abordando, e eu espero que ao término dos 31 capítulos, a gente conclua esse ciclo de Salomão aqui. Se você não prestar atenção, você vai perder a sabedoria que está querendo e está gritando para falar contigo. E você vai continuar com sua vida sem problema nenhum, só que você vai pagar um pedágio muito alto porque a sabedoria vai facilitar a sua vida. A sabedoria vai trazer segurança para você. A sabedoria vai trazer recursos financeiros a você. A sabedoria vai trazer paz, porque quando ela vem, ela nunca vem sozinha. Ela sempre vem com as amigas dela. Por isso a importância de você entender o que estamos propondo aqui. O versículo 1 ao 5 do do capítulo 4 de Salomão, né, de Provérbios, fala sobre trazer bons conselhos para você. Depois ele vem falando do versículo 6 ao 13, a sabedoria sempre é algo útil para a vida do crente. Depois do capítulo 14, versículo 14 até o versículo 19, a sabedoria vai evitar você de cair em ciladas, vai evitar o mal para você. O versículo 20 até o versículo 24 do capítulo 4, a sabedoria vai proteger você. Então, se você não quer cair em ciladas, se você quer andar protegido, se você quer ser sempre uma pessoa útil, então você precisa receber esses bons conselhos de Salomão. Não é somente receber, tá bom? Mas é receber e praticar. Bem, tendo falado isso, vamos começar a nossa leitura de Provérbios capítulo 4. Sabedoria traz bons conselhos. Filho, escutem as instruções do pai. Estejam atentos para que obtenham o entendimento. Porque eu lhes dou boa instrução. Não abandonem o meu ensino. Quando eu era menino, em companhia de meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos de minha mãe. Ele me ensinava e me dizia que o seu coração retém as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e você viverá. Adquira sabedoria, adquira entendimento, não se esqueça nem se afaste das minhas palavras. Então, nessa primeira perícope aqui, a gente percebe a Salomão falando: olha, vocês são uma espécie de filhos para mim. E assim como eu recebi ensinamentos do meu pai, eu vou passar ensinamentos para você. Eu não sei como foi sua criação, você e seu pai. Eu não sei se você teve pai, eu não sei como ele educou você. Mas Salomão se coloca numa situação aqui de pai e ele está tentando educar você como uma espécie de filho. Por isso ele diz: olha, escute a minha instrução, meu filho, para o negócio dar certo em sua vida. Ouça o que eu estou falando, porque você vai ser bênção. Agora, se você não ouvir, o contrário também será verdadeiro. Você vai estagnar na vida. O fato de muitos crentes não ouvirem o que Deus manda, o que Deus solicita, o que Deus aconselha, o que a profetisa declara, esses muitos cristãos, eles acabam entrando na vida, em sua própria vida, em bancarrota, perdendo a fé, perdendo segurança, perdendo a paz, perdendo a força, estão sempre trabalhando, sempre indo para um lado para o outro. Deus está propondo hoje, durante essa semana, para você, que você ouça a instrução para que dê certo sua vida. Olha como ele diz: que o seu coração retenha as minhas palavras. Seu coração está retendo o quê? O que que você anda aí bebendo? O que que você anda assistindo? O que que você anda aí visualizando, lendo?
Será que seu coração não está sendo retido, ou reter é o ato de sugar? Será que seu coração não está sugando um monte de coisa errada? Olha, é possível que o seu coração seja uma espécie de esponja. Sabe, as crianças, elas são também esponja. Às vezes eu falo um negócio aqui para Débora, eu não posso falar perto do Pedro, porque o Pedro fica olhando, querendo saber, fica andando para um lado para o outro. Eu sei que está ouvindo tudo. E eu falo, olha, isso aqui não é conversa de adulto, não é para você estar ouvindo. Isso aqui é um problema que eu estou resolvendo ali acerca do... Porque tem coisas que a gente não pode falar perto, nem na mesa, nem perto de criança. Você que teve criança sabe o que eu estou falando. Se você falar de um irmão, fala de uma coisa, o filho não pode estar ouvindo. E aí, então, Salomão está dizendo, o seu coração está sendo cheio de quê? Será que você está enchendo seu coração de um monte de coisa que vão te levar à perdição? Será que você está enchendo seu coração de um monte de coisa humana? Bem, que o seu coração retenha as minhas palavras, seja cheio, sugue as minhas palavras e guarde os mandamentos, os meus mandamentos, e você viverá. Ele está dizendo que você pode viver. A linguagem usada aqui nesse trecho, ela é bem paternal. Você percebe que ele está falando como se fosse de um pai para um filho. Muito comum em todo o livro de Salomão, aqui em todo o livro de Provérbios. Ele foi escrito, esse livro de Provérbios, como se fosse uma espécie de manual de um pai para um filho. Se você tem dificuldades para ser um pai, se você teve dificuldade do seu pai, pegue o livro de Salomão, porque o livro de Salomão vai te ensinar da forma correta. Vai te ensinar não somente a ser pai, mas vai ensinar também ao filho ser filho. Por isso a importância de, em família, aqui no Go Six, nossa igreja virtual, e estudar o livro de Provérbios, porque o próprio pai, Salomão, estará nos ensinando como melhor agir. E é possível que o fato de ouvirmos conselhos errados dos nossos pais terrenos fazem com que nós estejamos no estado que estamos. É bem possível que muitos dos problemas que você tem, você nem adquiriu com você somente, você adquiriu com seus pais. É bem possível que algumas coisas do que você pensa ou como você age e pensa com base em sua vida paterna, em seu lar. Salomão quer quebrar aqui a maldição. Salomão quer traçar uma nova rota para você. Salomão quer te aconselhar com a sabedoria do céu para você viver melhor. E por isso ele declara que esse livro de Provérbios é como se fosse esse manual de educação de filhos. Assim como um pai deseja o melhor para os seus filhos, aqui a sabedoria traz bons conselhos para nós. Então imagine essa entidade, sabedoria, porque ele coloca ela como uma mulher e ele declara essa entidade, sabedoria, como se fosse ali uma espécie de mãe, uma espécie de pai para você, uma vida mais paterna. Adquira a sabedoria e adquiri-la, de acordo com Salomão, né? Adquira a sabedoria, adquira o entendimento, não se esqueça nem se afaste das minhas palavras. A sabedoria, de acordo com esse verso, tem o sentido de conquistar. Você adquirir a sabedoria é o sentido de que você conquista. Sabe aquele negócio de confiança você conquista, sabe? Olha, confiança você não ganha, confiança você conquista. Sabedoria também é um negócio que é conquistado. Você precisa conquistar, se empenhar em sua busca, como se investe, por exemplo, nos estudos. Também é preciso investir na sabedoria, como diz o versículo 7 aqui. Bem, eu quero que você, no começo desse capítulo, siga os bons conselhos da sabedoria. Nós temos um ditado aqui no Brasil que se conselho fosse bom, não se dava, né? Conselho se vendia. Essa é uma ideia de que muitas pessoas receberam conselhos errados e falam: olha, eu não vou dar conselhos porque se fosse bom eu ganharia alguma coisa em cima. Saiba, querido irmão, que é por conta desse tipo de ah, ditado que fica no subconsciente da nação que nós não acreditamos no próximo. Nós não acreditamos, porque quem vai me dar um bom conselho? Vai me dar se me vender, vai me dar se não sei o quê. Nós não acreditamos, e é talvez por isso que quando você lê a Bíblia, por conta desse seu subconsciente, você não acredita realmente de que ela é fonte de vida para ti, de que ela vai trazer bênção para você. Saiba que o autor continua dizendo: a sabedoria ela é sempre útil.
E se você buscar a sabedoria, que é o que estamos propondo nessa semana aqui, durante esses 31 dias, não, versículo 6, não abandone a sabedoria, ela guardará você, ame-a e ela o protegerá. Imagine a sabedoria como uma espécie de escudo. Ela vai te guardar, ela vai te proteger. Talvez você tenha entrado em muitas enrascadas na vida porque você não teve sabedoria e a falta de sabedoria no lidar, no falar, no agir, fizeram com que você perdesse muita coisa. Então, o autor declara: não abandone a sabedoria. A gente está falando para você, busque a sabedoria, e o começo dela é respeitar as coisas de Deus. Não abandone a sabedoria. Ela vai guardar você, ela vai proteger você. E se você a amar, ela protegerá você. Quando vier a cilada do mal, quando vier os problemas a você, a sabedoria se levanta, ei, 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 não mexe com ele não. Não toca nessa mulher aqui, não. Não toca nesse rapaz aqui, não. Por quê? Porque a sabedoria vai proteger. Imagine só, irmão, você saber sair. Lembra que eu te falei uma determinada vez aqui de que inteligência é você saber sair do problema. Sabedoria é você nem cair no problema. Então, a sabedoria vai se colocar no meio da porta e vai falar assim, ó, aqui não vai entrar você. A maldade não vai entrar, aqui o inimigo será expulso, a sabedoria vai ser seu sentinela. E o fato de você ter a sabedoria, ela não só diz que vai guardar você, mas ela vai proteger você. O princípio da sabedoria é: adquira a sabedoria. Sim, com tudo o que você possui, adquira o entendimento. Olha como ele está dizendo aqui, ó. Adquira sabedoria com tudo o que você possui. Qual foi a última vez que você comprou um curso que te ensinasse alguma coisa? Qual foi a última vez que você comprou um livro que te ajudasse? Adquira a sabedoria com tudo que você tem. Se coloque em situações de que você tenha que ser forçado a buscar sabedoria. Olha, vocês, quando me veem aqui no Goal Six, como não é fácil, tá? Tá aqui no Goal Six. Eu, ainda mais eu, com as minhas múltiplas atividades do distrito. Mas por que eu estou me colocando aqui no Goal Six todos os dias para buscar a presença do Senhor? Eu falei isso para vocês no início do ano, no dia 1º, foi no dia 31 de dezembro. Eu não gosto, mas eu preciso estar aqui para me forçar a acordar de manhã cedo para buscar o Senhor. Eu preciso desse ambiente. Quem é que gosta? Eu queria estar dormindo agora. Mas por que eu estou aqui? Porque eu preciso buscar a presença do Senhor a cada manhã. É por isso que o autor diz assim, olha, compra a sabedoria. Eu falo para Rose, Rose, eu quero estar, quantas vezes eu já falei para Rose? De terça a sexta-feira. Eu quero estar, não coloque ninguém no meu local, no meu lugar. Deixa pastores para outra data. Por que eu falo isso daí para Rose? Porque eu quero estar e me forçar, senão eu já esqueço o negócio. Eu estou estudando o inglês. Por que eu estou fazendo isso daí? Porque eu quero me colocar nessa situação de me forçar à luz de Salomão. O princípio da sabedoria é: adquira a sabedoria, sim, com tudo o que você possui. Adquira o entendimento. Force o negócio, meu irmão. A sabedoria, hoje mesmo eu falei com ela, imaginando como Salomão escreveu aqui, né? Uma espécie de identidade. E eu estava lendo, falei, não, 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 sabedoria, não vai embora de perto de mim, não. Fica aqui, eu vou continuar. Eu vou continuar, tá com você aqui. Peraí, né? Tô aqui junto. Por que eu fiz isso? Por que eu falo isso? Porque eu quero sempre que essa entidade, a sabedoria, não se aparte de mim, que ela esteja sempre perto de mim. Para isso, ela diz: compra, compre sabedoria. Se coloque em situações que você é forçado a estar com ela. Sabe esse negócio de você estar no ambiente em que pessoas boas estão e você acaba se elevando por conta das pessoas que lá estão, até a conversa muda? Você não pode ser a pessoa mais inteligente da mesa. Se você for a pessoa, e tem gente que gosta, né? Não, eu sou o mais forte aqui nessa região, nessa reunião e tal. Puxa, isso é a pior coisa que tem. Mas o irmão não tem sabedoria, ele acha que ele é o melhor. O pior que existe é quando o pastor é o topo da igreja ali. Isso é o pior que existe. Como é que é isso, pastor? Você precisa ter pessoas dentro da sua mesa melhor do que você.
que possam ser seus conselheiros para determinadas áreas. Só que se você quiser ser o melhor daquela mesa, acabou o negócio. Por quê? Porque todo mundo que vai estar perto de você é fraco. Todo mundo que vai estar ao seu lado, você é o melhor. Então todo mundo vai ser pior que você. Por isso que você é o melhor. E esse é um problema enorme, porque você acaba não crescendo. Agora, se na mesa você é o mais fraco da mesa, puxa vida, você vai se... E aí a pessoa que não tem sabedoria, como é que ela se sente? Ai, meu Deus, eu sou o pior dessa mesa, sou o mais fraco dessa mesa. Ih, não sei o quê, não sei o quê. E lá, e começa a contar um monte de historinha pra cabeça dela. Melhor coisa é você ser o mais fraco da mesa. Por quê? Porque todo mundo vai te ajudar a aumentar o nível. Você mesmo vai perceber que você tem que aumentar o nível. Você tem que estar no nível acima. Para você parar de conversar, você percebe quando você senta em determinadas mesas, você para de conversar sobre pessoas, porque às vezes você senta em determinadas mesas, é só falando mal de fulano, falando mal de pessoas, é porque fulano fez isso. Né? É horrível. Você tem que começar a falar de ideias, e aí você subiu de patamar. Pode ver que as pessoas sábias, elas não ficam falando de pessoas. Elas ficam falando do quê? De ideias, de empreendimento, de como desenvolver, de como conseguir. Ah, mas isso é um tempo do momento. O princípio da sabedoria é adquira a sabedoria. Sim, com tudo que você possui, adquira o entendimento. Paga se você é burro, paga então para ter sabedoria. É mais barato você seguir uma pessoa que já chegou lá, do que você mesmo ter que fazer tudo para poder chegar na sabedoria que você quer. Se você conhece um espadachim, que era o caso de Salomão e Davi, aqui, eu já falei para vocês que aqui atrás tem alguns livros meus. E como é que eu montei o schedule dos meus livros? Eu tenho 12 autores para cada área da igreja. Eles são os meus conselheiros. Como eu tenho que servir a igreja, Deus é o rei da igreja e eu sirvo na sua casa como uma espécie de mordomo do Senhor, então eu me especializei para fazer o que Deus quer, para ele se sentir bem, porque ele é o dono. 12 pessoas para cada área. Eu tenho, tenho mais livros, né? Muito mais. Não só que vocês têm aqui, vocês estão vendo aqui atrás e tem aqui na frente. Então, eu tenho 24, 36 livros só sobre a área de jovens. Eu tenho sobre pregações, eu tenho livros sobre família, eu tenho livros sobre liderança, eu tenho livros sobre a área de mordomia, eu tenho livros sobre a área de crianças pequenas, da educação de filhos. Eu tenho vários livros que são os meus conselheiros para as áreas que eu necessito. Você precisa comprar sabedoria. Ele diz aqui, o princípio da sabedoria é adquira a sabedoria, sim, com tudo que você possui. Adquira o entendimento. Certa vez, um homem sábio na igreja me disse o seguinte: Pastor, o senhor tem que colocar pessoas que elas têm que usar as pessoas com as qualidades que elas têm. O senhor tem que usar pessoas ali com o jeito que eles têm. Não dá para todo mundo ser igual, não dá para todo mundo dar estudos bíblicos, não dá para todo mundo ser visitador, não dá para todo mundo fazer determinadas coisas de forma igual e uma máquina, por mais que a igreja necessite. É necessário que se use as pessoas com os dons e talentos que elas tenham. E quando esse homem sábio falou para mim, esse ancião falou para mim, eu falei, de fato, ele tem toda a razão. Adquirir a sabedoria é você saber aceitar feedbacks. Mas tem muita gente que quando a gente vai falar para elas, olha, problema disso, problema daquilo outro, o irmão não sabe receber feedback. Ah, ele está me criticando. Ah, ele está me dizendo isso. É fraco. Feedback é uma bênção. Eu prefiro mil vezes receber o feedback de um irmão de igreja do que receber o feedback do meu chefe. Mil vezes. Eu prefiro mil vezes que a igreja me corrija do que o Senhor me corrigir. Não, 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 já entendi, Senhor, já entendi, não precisa me corrigir, não, 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 eu vou andar na linha. Mil vezes. Mas o irmão não quer ser corrigido, aí Deus vai ter que ir lá dar cipuada no irmão. E saiba que quando Deus corrige você, é porque ele ama você, tá? Você ainda está no amor de Deus quando ele te corrigir. Porque Salomão mesmo diz, quando Deus te corrigir, é porque ele te ama. Bem, vamos lá para o versículo 8, senão eu não termino aqui. Valorize a sabedoria e ela o exaltará. Se você a abraçar, ela o honrará. Valorize a sabedoria e ela vai fazer o que para você? Botar você para cima, vai exaltar você.
Se você a abraçar, e honrar, ela também vai fazer o quê? Honrar você. Ei, irmão, você não quer ser exaltado? Você não quer ser honrado? Você não quer ser importante? Salomão diz: você está sendo importante tentando ganhar mais dinheiro, você está tentando ser importante tentando ter roupas caras, você está tentando ser importante porque você, sei lá, quer fazer determinadas coisas, recursos financeiros, e assim você quer ser importante. Você é louco, diz ela. Valorize a sabedoria. E olha, ela vai fazer o quê? Exaltar você. Lembra que ele mesmo diz em outro texto aqui, de que você que se buscar sabedoria e se ela ficar perto de você, você vai sentar com os reis? Então imagine só, no mundo todo, só você sabe falar sobre aquele assunto. Você é sábio sobre determinado tema. Você vai educar os reis. Você vai sentar com eles. Por isso a importância de você, querido irmão, valorizar a sabedoria, ela o exaltará. Se você a abraçar, ela o honrará. Ainda vou mais. Ela porá um diadema de graça na sua cabeça e lhes entregará uma coroa de glória. Então imagina só, você vai ter uma travessa. Aqui a gente chama de travessa, ou é diadema, né? Débora chama de diadema. Mas é uma espécie de travessa que você coloca na sua cabeça. E aí você coloca essa travessa na sua cabeça, sabe aquelas que a mulher coloca assim no cabelo, né? Você coloca ali e aquilo é bonito, como se fosse uma espécie de coroa para a mulher, não só prendendo o seu cabelo, mas uma espécie de coroa. É a sabedoria, ela colocará na sua cabeça uma diadema de graça, em sua cabeça lhe entregará uma coroa de glória. Você vai ser exaltado se você buscar sabedoria. Você vai ser exaltado. Busque a sabedoria, querido irmão. Meu filho, escute e aceite as minhas palavras, e os anos de sua vida se multiplicarão. Aí o irmão, se buscar sabedoria, os anos de sua vida, o quê? Se multiplicarão. Você vai viver mais. O burro morre cedo. O sábio vive mais. Vou me meter nisso aí, não. Não vou fazer essas coisas aqui, não. Eu já estudei sobre isso, esse tipo de alimento aqui é nocivo. Não vou andar nessa caminhada desse jeito. O irmão vai viver mais se ele buscar sabedoria. Mas não, ele continua comendo a desgraça dele lá, continua bebendo o refrigerantezinho dele lá, continua fazendo. Vai morrer, desgraçado. Meu filho, escute e aceite as minhas palavras, e os anos de sua vida se multiplicarão. Eu ensinei a você o caminho da sabedoria e o fiz andar pelas veredas da retidão. Se você andar por elas, os seus passos não se embaraçarão. Se você correr, não tropeçará. Retenha a instrução e não a deixe. Guarde-a, porque ela é sua vida. Olha, você está andando, você até corre, mas você não cansa. Suas pernas não ficam cansadas nem embaraçadas. Você não tropeça. Quantas vezes já vimos irmãos tropeçarem? Quantas vezes já vimos irmãos caírem em seus próprios erros? Quantas vezes você mesmo já disse, eu não vou cair, e você acaba caindo de novo? Será que não te falta sabedoria para entender que esse tipo de atitude, esse tipo de pecado está puxando sua energia vital, está arrebentando com você e levando toda a sua família, as pessoas que você mais ama para o buraco? Buscar a sabedoria é não ter a perna embaraçada, é não tropeçar quando você correr. Reter a instrução e não deixar a instrução, guardar a instrução vai fazer com que você tenha e retenha mais vida. Mas o irmão perde a vida. O irmão sofre demais. Será que boa parte do seu sofrimento não são escolhas erradas suas também? Eu sei que o diabo é o maior culpado de tudo, eu sei, por favor, não me entendam mal. Ele vai queimar lá no inferno, o diabo, ele é o pior que tem. Mas será que você não dá uma força também quando você não faz a reforma de saúde? Será que você não dá uma força também quando você não entende determinadas coisas e você é insensato nas situações da vida? Será que você não tem feito escolhas que são distantes daquilo que o Senhor quer? E por isso que você talvez pague um pedágio alto? Bem, a utilidade da sabedoria, ela é inquestionável de acordo com o texto bíblico.
Não ser sábio é como não viver, não saber viver. E buscar sabedoria é como aprender a lidar consigo mesmo, sabe? Tem aquela música, é preciso saber viver, que é Titãs, sei lá, Skank, não sei. Uma banda daqui do Brasil, antiga, nosso país, antiga assim, né? Recente, anos 90. Eles diziam que é necessário saber viver, porque tem muita gente que não sabe viver. Papai dizia, Anderson, você tem que saber entrar, Anderson. Você tem que saber sair, Anderson. Você tem que saber fazer as coisas. Tem gente que não sabe entrar. Tem gente que é entrão demais. Tem gente que não sabe se portar em determinados lugares. Tem gente que não sabe sair de determinadas situações. Pastor, eu estou preso num relacionamento, numa situação que eu não consigo sair, pastor. Tem que saber. Papai dizia, Anderson, a vida é como se fosse uma valsa. Pérolas do papai. Você pega a moça, papai era seresteiro, papai dançava e tal. Papai tinha aquelas calças é, boca larga embaixo, né? Sapato bico de aço. Papai dançava e tudo. Papai era seresteiro. E o papai dizia para mim, Anderson, quando você for dançar com a moça, você tem que a valsa, né? A música, você vai lá na frente e você dá dois passos para frente, um para trás. Você não fica só dando passo para frente, senão vai sair, vai tirar ela da roda. Você tem que saber dançar, você tem que saber girar as coisas, você tem que saber trabalhar. Se você anda numa situação em que você é líder, você tem que saber administrar egos. Igreja grande, igreja rica, é administrar egos. Você tem que saber trabalhar com isso. Tem que saber entender os contextos da vida. Senão as coisas, a roda não gira. Por isso que Salomão declara que não ser sábio é como não saber viver. E buscar a sabedoria é como aprender a lidar consigo mesmo, com o próximo e tudo ao nosso redor. É um fato que grandes são as promessas para quem quer ser sábio. Você tem muitas promessas se você objetivar em sua vida ser sábio. De tudo o que se pode desejar, de acordo com Salomão, a sabedoria ela é superior aos tesouros e a todos os prazeres. De tudo que você pode querer na sua vida, eu quero alguma coisa, de tudo que você quiser, a sabedoria é superior. Ela é superior aos prazeres que você pode ter, ela é superior aos tesouros que você pode ter, inclusive o próprio Salomão diz, né? Busque a sabedoria mais do que o ouro e a prata, porque o dividendo dela é muito maior, o lucro da sabedoria é muito maior. Bem, deixe coisas inúteis e busque sabedoria. O que são coisas inúteis que talvez você esteja vendo e assistindo? Será que você está se tornando especialista em, sei lá, na série tal, que é inútil para sua vida? Tudo bem, você é especialista na novela tal, na série tal. Você sabe tudo o que acontece, aquele personagem, aquelas coisas. Você é especialista em coisa inútil. Imaginemos que você gaste muito tempo com a internet, você fica olhando o Facebook, o Instagram. Eu falo porque esses são roubadores de energia. E você é especialista nisso. Você vê muita coisa inútil, não te ajuda em nada. Passou o dia e você não conseguiu crescer nada. Salomão declara que deveríamos deixar as coisas inúteis e buscar as coisas da sabedoria para desenvolvermos, para crescermos, para sermos cabeça, porque sempre foi esse o sonho de Deus, que seus filhos fossem cabeça e não cauda. A sabedoria, ela evita muito mal para ti. Veja o que ele diz. Não entre na vereda dos ímpios, nem siga pelo caminho dos maus. Evite esse caminho, não passe por ele, desvie-se dele e passe longe. Os maus não dormem, se não fizerem o mal. O sono foge deles, se não fizerem alguém tropeçar. Porque comem o pão da maldade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda do justos é como a luz do alvorecer que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem eles sabem em que tropeçam. É um fato de que se você soubesse que algo ruim
iria, por exemplo, acontecer, certamente você iria evitar. Se você soubesse que você ia ter uma doença por causa de determinado alimento ou estilo de vida, você tenderia a evitar. Existem aqui muitas coisas ruins na nossa vida e nesta vida humana aqui, e algumas coisas que nós não conseguimos evitar. Por exemplo, o ar poluído, o estilo, o cansaço do dia a dia, das coisas da nossa vida, tem coisas que a gente não consegue evitar. É um fato de que nós estamos sujeitos a muitos males deste mundo, doenças que podem vir a você. Mas é um fato também que, se você conseguir minimizar essas coisas ruins e evitar o mal, você pode preservar a sua própria vida e se tornar alguém sábio. Você pode melhorar. E por isso o próprio autor declara: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando mais e mais até se tornar dia claro. A melhor forma de você evitar o mal é com a sabedoria. A melhor forma de você evitar a escuridão, porque o texto bíblico diz aqui, o caminho dos ímpios é como a escuridão, nem eles sabem em que tropeçam. Então, para evitar a escuridão, a melhor forma é o quê? Ligar a luz. Você ter sabedoria, você ter lucidez. Tem gente que tem problema e não sabe nem de onde veio esse problema. Tem gente que está com uma dificuldade e não sabe nem o porquê que está passando por isso, porque não foi sábio para entender o suficiente. Tem gente, por exemplo, que recebe recursos financeiros, mas não sabe organizar suas finanças. Muitos dos que foram para a América sempre com aquela mesma história. Não, eu vou para construir um patrimônio para voltar para o Brasil, 20 anos depois. Não tem nem para ele nem para os outros. É um fato de que a sabedoria ela vai te proteger. E por isso, entrando na parte final aqui do último item de Salomão, ele diz: Meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos. Para um momento, meu filho, me ouça. Não deixe que eles se afastem dos seus olhos. Guarde-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o corpo. Ó, não deixe que se afaste dos seus olhos o quê? A, a sabedoria. Guarde-a no íntimo do seu coração. Ó, coração não é para entrar qualquer pessoa. Para de ser amigo de todo mundo. Para de ser bobinho. Coração, casa da gente, não é para entrar qualquer pessoa. Entendeu? Quarto da gente não entra em qualquer pessoa. Você tem que guardar seu coração. Por quê? Porque daqui fluem as águas da alma. Então, seu coração tem que ser guardado. Que tipo de coisa está infiltrando no seu coração? É maldade? Não deixa, porque senão você vai jorrar a maldade. Imagine o coração como se fosse uma espécie de nascedouro, o coração como se fosse uma espécie de nascente de águas. Se a sua nascente começar a jorrar águas rotas, águas ruins, águas salobras, toda a sua vida vai ficar salobra, toda a sua vida vai ficar ruim. Então, o autor declara: não deixe que eles se afastem dos seus olhos, ou seja, as coisas boas, a sabedoria que guarde no íntimo do seu coração, porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. Então perceba que a sabedoria é uma espécie de vida para quem encontra a sabedoria e ela vai ser o quê? Saúde para todo o seu corpo. Como é bom ter paz, não? Como é bom andar na senda do bem e na luz. Como é bom não temer o mal. Como é bom ter a sabedoria e buscá-la. Por quê? Porque a sabedoria vai te fazer andar seguro e todo o seu corpo vai ter saúde. De tudo o que se deve guardar, guarde bem o que? O seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. De tudo que você me entendeu, que você tiver que guardar, guarde o quê? O seu coração. Não deixa qualquer um entrar. Às vezes você fica angustiado, você fica com raiva de determinada situação, de fulano, de Beltrano. Ele entrou no seu coração, não é nem para entrar. Ai, pastor, eu tô com um problema, não sei o quê. Não era nem para entrar no seu coração. Você tem que aprender a viver e não deixar determinadas coisas entrarem em seu coração. Tem problema que nem é seu, você está deixando entrar no seu coração, você está angustiado, você está preocupado. Bem,
Afaste de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Afaste de você da sua boca o que? A falsidade. Procure ser uma pessoa verdadeira. Pare de falar mal dos outros. Ai, na frente, no sábado de manhã, ó, querido irmão, feliz sábado e tal e tal. Babá, babá, babá. Mas depois, você é um carniça, faz assim, assim, assado. Afaste da sua boca a falsidade. Afaste, mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Pare de falar mal dos outros. Você pensa que você está falando mal dos outros, você está atraindo o que para você? Maldade, trevas. Mas, de fato, você pode até estar falando uma coisa verdadeira, mas não vale a pena gastar a sua energia com isso, já que você tem pouca energia, já que você não tem. Então, não gaste a energia com aqueles programas policiais, não gaste a energia com coisas angustiantes para ti, não gaste energia falando mal dos outros. Ele continua declarando, versículo 24. Afaste de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Que os seus olhos olhem direto e que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Olha, quando eu leio isso daqui, que os seus olhos olhem direto e suas vistas se fixem no que está diante de você. Cuide do seu problema. Se fixe no seu problema. Pare de ficar olhando o problema dos outros. Pare de ficar olhando a vida dos outros. Você fica o tempo todo olhando o jornal, vendo os problemas do Brasil, vendo as dificuldades que estão acontecendo na América e tudo, e você fica extremamente angustiado. Comece a cuidar da sua própria vida. Sabe? Não é um egoísmo. É que ninguém dá o que não tem. Se você não está bem, você não pode abençoar a outra pessoa e você fica angustiado por coisas que você nem pode mudar. Você fica preocupado com coisas. Dá para você mudar? Não dá. Então vai dormir, meu irmão. Você não consegue mudar o negócio. Sabe? A sabedoria tem dado muitos conselhos. Que os seus olhos olhem direto. Tem que ser algo claro para você. Que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Faça plana a vereda dos seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Comece a fazer com que sua vida fique mais simples, plana, para que seus caminhos também fiquem mais simples. Não se incline nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. Cuidado com o desequilíbrio. Esquerda, direita, não, direita, esquerda. Oh, ai, meu Deus do céu. O desequilíbrio. Tem gente que é desequilibrada mentalmente, desequilibrada nas suas ações. Já viu aquela pessoa quando fica chateada já explode e não sei o quê, já fica possesso e tudo. Oh, meu Deus. Desequilíbrio. Nem se incline nem para a esquerda nem para a direita. Quando ele fala aqui esquerda e direita, a gente está falando do aspecto que vivemos hoje, das questões políticas, porque isso nem existia na época dele. Salomão está dizendo: seja equilibrado, avalie as coisas, porque tem gente que é desequilibrado. Afaste o seu pé do mal. Esse trecho aqui, ele descreve algumas partes do corpo aqui, como, por exemplo, a boca e os pés. Esse trecho, essa perícope aqui que Salomão declara, ensina que as nossas palavras, de fato, as nossas ações, elas devem olhar e serem pautadas pela busca do saber. Então, suas ações precisam buscar o saber como uma espécie de escudo de proteção. Você precisa se aplicar. Se for o caso, se coloque numa situação em que você tem que estudar. Sei lá, proponha na igreja lá para alguém que você quer dar estudos bíblicos. Proponha na igreja que você quer ajudar num negócio que ninguém quer. Você vai se propor a ter que estudar sobre isso para ser o melhor dessa área. Quando eu estou aqui para estudar meus sermões, talvez eu só faria o que estou fazendo por causa do Goal Six. Por isso, a importância de você se colocar numa situação que você tem que ser obrigado a fazer. A sabedoria nos protege e dirige nosso ser.
A sabedoria dirige nossas ações e as nossas reações. A sabedoria deveria dirigir nossas palavras e a nossa visão. Chame-a para sentar do seu lado. Sabedoria? Imagina, eu sou doido. Senta do meu lado. Vamos comer junto. Sinta-se bem aqui. Olha, tem uma cadeira para você aqui, ó. Ó, eu preciso que você, sabedoria, esteja comigo aqui. Me ajude a entender isso daqui. Me ajude a lidar com essa situação. Me ajude na igreja. É um fato de que o versículo 23 declara: de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O capítulo aqui que a gente leu de Provérbios, ele nos ensina justamente esse propósito da sabedoria, nos dando bons conselhos, nos ajudando, nos ensinando com as coisas úteis de nossa vida, coisas que deveríamos evitar, como o mal, e nos protegendo a sabedoria. A maior necessidade dos seres humanos é encontrar sabedoria. Eu julgo que essa seria a maior necessidade. Enquanto não se empenha nessa busca de encontrar sabedoria, a pessoa sofre e passa por muitas dificuldades. Tem gente que está passando por um monte de dificuldade porque não buscou a sabedoria para sair do buraco da onde está. A sabedoria não serve apenas para diferenciar pessoas sábias e pessoas que estão sem o saber. O objetivo da sabedoria é ensinar a viver e fazer uma pessoa mais feliz, fazer de você alguém mais próspero, alguém mais feliz. Por isso, pare um momento e reflita sobre a sabedoria. Deus está falando com você. Busque-a enquanto você pode achá-la. Porque se você encontrar sabedoria, certamente ela vai te dar mais lucro do que o ouro e a prata. Que Deus ajude você, que Deus o abençoe e que o Espírito Santo esteja a guiá-lo sempre.